Sejam bem-vindos a mais um Systems Talk. Sou o Diego Rangel, diretor de comunicações do Impulse Brasil, e ao meu lado temos aqui o Bruno Soares. E aí, pessoal, tudo bom? Bruno Soares aqui, voluntário da diretoria de comunicações do Impulse Brasil, e vamos para mais um bate-papo. Estou bem animado, vamos lá. Hoje o nosso convidado é bacharel e mestre em engenharia elétrica pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Possui certificação Black Belt em Lean Six Sigma. Trabalhou por mais de 10 anos na área de desenvolvimento de produtos na empresa Whirlpool, fabricante de eletrodomésticos, detentora das marcas Consul, Brastemp e KitchenAid aqui no Brasil. Atuou também por 4 anos na empresa alemã Cavo, que fabrica equipamentos odontológicos, e nos últimos anos tem trabalhado em projetos ligados à área de defesa para as Forças Armadas, mais especificamente a Marinha do Brasil, sendo engenheiro de sistemas do consórcio Águas Azuis, consórcio este que é uma sociedade de propósito específico que tem por objetivo o projeto e fabricação das fragatas classe Tamandaré. Seja bem-vindo ao Systems Talk, Rafael Prado. Olá a todos, é uma satisfação estar aqui participando do Systems Talk. Espero que seja proveitoso aqui o nosso tempo. Olha, temos certeza já, por esse currículo apresentado, que você tem bastante coisa a contribuir com a nossa audiência. E aí, já que é meio que uma tradição nossa aqui também, fazer uma seguinte pergunta. Rafael, como é que você foi parar na engenharia de sistemas? Que eu estou vendo aqui que você começou como engenheiro eletricista. Então, como é que foi essa transição, né, até que você chegasse agora na parte da engenharia de sistemas? Não, é curiosa essa tua pergunta, porque muitas vezes a gente já atua com o processo de engenharia de sistemas, mas sem saber que aquilo é engenharia de sistemas, né? Então, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de produtos, mais especificamente com a parte de como System Integrator. Então, como System Integrator, você tem que estar preocupado com os requisitos, com a questão depois de verificação e validação. Então, muitas das coisas de engenharia de sistemas você acaba fazendo, mas sem saber que você está trabalhando com engenharia de sistemas, né? Então, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de produtos, então sempre tive contato com vários pedacinhos da engenharia de sistemas. Mas eu fui realmente conhecer a metodologia e a engenharia de sistemas no meu segundo período trabalhando ali com eletrodomésticos na Whirlpool, até porque nesse segundo período a Whirlpool ela remodelou o seu processo de desenvolvimento de produtos e baseado no processo de engenharia de sistemas, né? Então foi aí que eu fui conhecer realmente o que era engenharia de sistemas. Aí gostei da área e acabei continuando desenvolvendo a minha carreira dentro da engenharia de sistemas. Nossa, isso é legal, gostei muito dessa resposta pelo seguinte. Geralmente, e agora, como você atua na área de defesa, né, a gente fala muito de engenharia de sistemas quando é a parte defesa, aeroespacial, automobilística, hoje em dia também é muito forte. Então, são setores industriais que é mais comum de acharmos engenheiros de sistema atuando. E aí você me trouxe agora que, você teve o seu primeiro contato no desenvolvimento para a parte de produtos eletrodomésticos. Além disso, ter trabalhado com equipamentos odontológicos também, né? Uma engenharia ligada mais à área da saúde. Rafael, como é que você enxerga que essa transição, essa passagem por setores industriais diferentes contribuiu para para a formação desse teu pensamento sistêmico? O que eu posso citar aqui é que trabalhando nessas diferentes indústrias, né, em segmentos bem diferentes, fica ainda mais evidente que o teu produto final é um sistema de sistemas, né? Um exemplo que eu gosto de citar aqui, eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento de placas eletrônicas. Uma placa eletrônica já é por si só um sistema de sistemas, porque ali você tem relés, você tem microcontroladores, você tem componentes eletrônicos, então ela já é um sistema de sistemas, mas a placa eletrônica dentro de um eletrodoméstico, ela é um sistema que tem interação com diversos outros sistemas. Então essa placa eletrônica, ela tem interface com a parte estrutural, mecânica do teu produto, porque ela precisa ser fixada em uma determinada região. Vamos falar que esse eletrodoméstico é um forno elétrico. Então o forno elétrico, ele esquenta bastante, né? É o propósito dele aquecer, então ele vai ter altas temperaturas, então essa placa precisa estar preocupada com o ambiente
com a temperatura ambiente, para não sobreaquecer os componentes eletrônicos que têm uma temperatura limite baixa, né? Então, ela vai ter interface com o sistema de gerenciamento térmico, ela vai ter interface com as conexões elétricas, com o sistema de chicote, né, o wiring harness do produto. Então, fica evidente que o que você está desenvolvendo é um sistema de sistemas. E o quanto mais cedo você entende isso e gerencia as interfaces do componente, dos componentes, né, que você está desenvolvendo, eu acho que mais fácil fica o processo de desenvolvimento de produto. E é assim na maioria das indústrias, né? Se você for para a área da odontologia, você vai ver que o processo de desenvolvimento de produto, apesar de dos processos terem nomes diferentes, acabam sendo as mesmas coisas. Primeiro você faz a especificação dos requisitos, as necessidades do cliente e dos stakeholders, depois você vai para a fase de desenvolvimento, projeto preliminar, projeto detalhado, depois você vai para a fase de verificação e validação, até a fase de preparação para produção, lançamento e futuramente desfazimento. Então, basicamente, você vê que é tudo a mesma coisa com nomes diferentes nos diversos segmentos da indústria. E sendo a mesma coisa, os problemas, né, também são os mesmos, os problemas também são geralmente os mesmos, mas com endereços diferentes. Perfeito, excelente. Muito interessante, Rafael. Até essa questão do sistema de sistemas que você puxou aí, me lembrou uma postagem do nosso Minuto de Sabedoria Sistêmica, que é uma série de postagens que a gente procura fazer semanalmente, e aí uma delas associa a questão do pensamento sistêmico, né, quando a gente fala de pensamento sistêmico, a olhar principalmente a relação entre os sistemas que compõem um determinado sistema de sistema, né, os elementos, né, daquele sistema. Ali a publicação falava que até você olhar essas relações pode ser até mais importante do que olhar os componentes em si, né? E aí quando você falou, aí me lembrou isso, porque você falou sobre ok, quando a gente gerencia a interface, né, as interfaces, fica mais fácil para a gente ter o gerenciamento do produto, né, como um todo. Eu achei isso bem interessante. E se você não tem essa visão holística, né, essa visão do todo, muitas vezes você descobre que os seus problemas lá no final do desenvolvimento do teu produto, porque você não está olhando para as interfaces, você não sabe que aquela placa eletrônica vai estar submetida num ambiente de 125 graus, quando o limite de temperatura dos componentes é de 105 graus. Ou seja, você precisaria ter um sistema de ventilação forçada para tentar diminuir a temperatura e algo desse tipo. Então, quanto antes você enxerga as interfaces e gerencia essas interfaces no desenvolvimento de um produto, em qualquer projeto, né, mais fácil fica o desenvolvimento do teu projeto. Ainda mais hoje numa etapa que todos os produtos eles querem carregar a característica de serem smarts, né? Produtos são smart hoje em dia, então eles têm que estar conectados, internet das coisas, a complexidade, às vezes, do desenvolvimento de um eletrodoméstico atualmente, com certeza se torna algo cuja as técnicas da engenharia de sistemas podem contribuir muito. Até, Diego, pegando esse gancho aí, né, você falou da complexidade no desenvolvimento desses sistemas, o Rafael também tinha mencionado, né, bem no iníciozinho do projeto, uma das primeiras coisas que a gente começa a olhar são os requisitos, né, e os requisitos a gente acaba acompanhando esses requisitos ao longo do ciclo de vida desse meio, ou enfim, do sistema que a gente está desenvolvendo, e a gente viu aqui, Rafael, que você tem bastante experiência nessa parte de requisitos. E aí eu queria te perguntar, assim, dentro dessa sub-área da engenharia de sistemas, que é essa engenharia de requisitos, quais são os desafios que você já encontrou? Enfim, queria que você compartilhasse um pouco com a gente aqui. Olha, na parte quando a gente fala de requisitos, eu enxergo três grandes desafios. Claro que existem vários desafios, mas eu posso mencionar aqui três grandes desafios. O primeiro deles é você capturar as reais necessidades dos stakeholders, né? Stakeholders são os interessados no projeto, né?
geralmente a gente foca só no cliente, no usuário final do produto. Então, a gente vê as necessidades do usuário final. Mas os stakeholders também, ó, a gente pode mencionar aqui o gerente de fábrica que vai produzir aquele teu produto, porque ele é o interessado, porque afinal de contas ele tem que saber se os equipamentos existentes no chão de fábrica são capazes de produzir aquele produto que está sendo desenvolvido. Então, ele é um stakeholder. O gerente de qualidade também é um stakeholder, porque é ele que vai ter que garantir a qualidade desse produto quando ele estiver em campo. O gerente de serviços é um stakeholder, porque é ele que vai ter que fazer a assistência técnica desse produto quando esse produto estiver lançado e estiver em campo. Então, capturar as reais necessidades dos stakeholders, eu acho que é algo muito importante. Mas focando nos requisitos do cliente, que vamos dizer que são os principais, não os principais, mas o que a gente mais atenta para as funcionalidades do teu produto, geralmente esses requisitos são capturados pelos times lá de marketing, user experience, pelo time de design, e esses times geralmente, porque não é um time de engenharia, vamos dizer assim, e eles nem têm essa função, eles têm outros atributos, né? Eles não têm um processo estruturado para a captura desses requisitos. E muitas vezes esses requisitos, os stakeholder requirements, os requisitos de cliente, chegam quadrados lá para a engenharia. Então, a engenharia tem dificuldade de entender o que é aquele requisito e de desenvolver o componente ou o produto baseado nesses requisitos que chegam desses outros times. Eu até tenho um exemplo legal aqui para ilustrar. Eu lembro que eu estava trabalhando em um projeto de um forno elétrico, vamos continuar com o exemplo do forno elétrico aqui. Não, estou adorando esse exemplo. Esse exemplo é ótimo porque foge totalmente do que você vê até inclusive nos livros, né? Que é o exemplo do Exato. avião, é o navio. Eu gostei bastante desse E, exemplo. então, então, o forno elétrico, né? Um dos requisitos que veio para o nosso time é que esse forno elétrico deveria ter uma iluminação a LED. Então, primeiro que já está errado, né? Porque isso não é requisito, isso é uma solução técnica. Mas esse foi um requisito que chegou para a gente. O forno tem que ter iluminação a LED. Bom, a gente sabe que os fornos elétricos, eles esquentam muito, né? O objetivo do forno é esquentar mesmo. E principalmente os fornos no mercado americano, eles têm o ciclo pyrolytic, né? Que é o ciclo de self-cleaning, de autolimpeza. Então, eles chegam a mais de 300 graus Celsius na cavidade do forno, nesse ciclo. Então, não tem lâmpada LED que resista a essa temperatura, porque a gente sabe que uma lâmpada LED é basicamente uma plaquinha com um diodo emissor de luz, né? Então, é uma plaquinha eletrônica que tem o limite de temperatura lá perto de 100 graus. Então, a gente não consegue simplesmente trocar uma lâmpada incandescente ou halógena, que são as lâmpadas atuais, por uma lâmpada LED, porque ela não iria resistir. Então a gente levantou essa dificuldade. Poxa, tem esse requisito de ter uma lâmpada LED numa cavidade de forno, mas a gente não tem uma solução técnica para isso hoje. E aí, depois de muito trabalho, conversando com o time de marketing, a gente tentou entender qual eram as reais necessidades, os reais customer requirements para o sistema de iluminação. E aí, depois de muita avaliação, a gente entendeu que o time de marketing traduziu os requisitos dos consumidores em ter uma lâmpada LED, mas os requisitos dos consumidores eram basicamente dois, que o forno deveria ter um modern look, um visual moderno, e o usuário gostaria também de ter uma melhor visibilidade do alimento sendo preparado, né? Porque quem está usando o forno quer saber se o preparo tá pronto ou não, se a corzinha dele tá boa ou não. Então, eram esses os dois requisitos que o time de marketing passou para a gente como tem que ter um sistema de iluminação com LED. Então, essa captura de requisitos junto aos stakeholders, principalmente junto ao cliente, eu acho que é uma das maiores dificuldades. Não estou dizendo que com esses dois requisitos foi fácil depois o desenvolvimento do projeto, mas pelo menos a gente já entendeu o que o cliente gostaria, pelo menos. Bom, eu falei disso, né? Eu falei que são três, então a captura dos requisitos das reais necessidades do cliente é o número 1. O número 2, eu acho que é pegar esses customer requirements e derivar eles para system requirements, que é o trabalho de engenheiro de sistemas, que eu acho que é um baita desafio também,
Porque, beleza, agora a gente tem esses dois requisitos para o sistema de utilização, mas para o sistema de iluminação, mas o que eu faço com eles? Como é que eu traduzo isso numa especificação técnica que eu posso passar para um fornecedor de iluminação? Então, essa tradução, essa derivação entre requisitos de consumidor para requisitos de sistema, eu acho que é um baita desafio também, e é onde a gente está envolvido. E o terceiro ponto, eu diria que é nós, como engenheiros temos a como é que eu diria, temos a vontade de já ir direto para a solução técnica, né? Então, não especificar soluções técnicas, mas especificar requisitos, necessidades dos clientes. Então, eu diria que essas três são as grandes, os maiores desafios, pelo menos que eu encontro atuando como engenheiro de sistemas. Não, o que eu queria, ouvindo, né, a explicação do Rafael agora, a pergunta que me veio à cabeça, né, quando ele estava explicando dessa primeira dificuldade, onde a elicitação, a captura dos requisitos não é feita por engenheiros, é um time diferente, né, com outras habilidades. Quando vocês transformam pegam essas informações e vão transformar em requisito, e quando vocês verificaram, né, aproveitando até o teu exemplo do forno, mas não tem uma solução técnica viável. Vocês estão fazendo um processo de validação desses requisitos? Porque aí você vê que tem um requisito, né? Chegou para você um requisito que ele já não atende aquelas características, ele é inexequível, então ele não pode ser um requisito. Então, dentro do teu pipeline da sua equipe lá, nessa época, a captura era feita por uma equipe, e aí depois vocês faziam tanto a verificação quanto a validação dos requisitos, só para eu entender melhor como é que funcionava. O processo de verificação, depois, ele é baseado nos System Requirements. Então, quando a gente já passou da fase de traduzir os Customer Requirements para System Requirements, a gente faz o processo de verificação. Mas a validação, eu entendi, acho que você quer dizer, né? Porque você já estava... do sistema, entende? Exatamente. Validação do requisito, né? Então, é por isso que é importante as tais System Requirements Review, onde você coloca todo mundo dentro de uma sala, todos os stakeholders, e vamos agora avaliar requisito por requisito para ver se a gente pode fechar a primeira baseline, né? Então, esse processo é feito, mas de uma maneira ainda... Bom, é feito, né, nesses projetos que eu trabalhei, às vezes não da maneira como deveriam, porque muitas vezes alguns dos stakeholders não estão muito aí para essa revisão, mas acho que é por isso que é importante essas revisões de requisitos, porque é ali que você vai definir no que vai virar o teu projeto, né? Porque às vezes você está colocando um requisito que não é execuível, que nem você falou, e aquilo ali virou um requisito na tua baseline do teu projeto, mas você sabe que aquilo não é factível. Então, por isso que é importante a revisão e a assinatura desses requisitos por todos os stakeholders. E colocar pessoas capacitadas, né, que tenham conhecimento de diversas áreas ali juntas, que tenham um pouco de conhecimento técnico, que consigam entender se aquilo ali faz sentido ou não, né? Perfeito. Dentro ainda dessa temática dos requisitos, bom, eu gostaria de aproveitar e te perguntar, qual é a referência teórica que você sugere para quem está hoje estudando, tem esse interesse em Requirements Engineering, que a gente sabe que é uma sub-área tão importante, né, da engenharia de sistemas? Olha, eu acho que a base é o handbook da Encose, né, que me ajudem aí, que acho que está na revisão 4, né, é isso? Isso, vai sair uma revisão 5, mas atualmente em vigor é a revisão 4. Então, eu acredito que o handbook da Encose é a minha referência, né, atualmente, e também a ISO 15288, né, que as duas coisas conversam, né, mas eu acho que isso é o fundamental para você ter ideia, você ter uma base, né, nessa questão de gerenciamento de requisitos. Perfeito. Só um outro exemplo aqui que eu gostaria de ilustrar, né, nessa questão de não ir direto para a solução técnica, trabalhando num dos projetos para a Marinha, eu lembro que existia a necessidade de a gente transmitir dados de uma unidade de monitoramento. Era um projeto, era uma especificação, né? Isso não era existente, mas era um projeto a ser desenvolvido. Mas a gente tinha que fazer a especificação de requisitos de uma
unidade de monitoramento que estaria localizado ali na Ilha Rasa, ali bem na frente da Baía de Guanabara. Então, a gente tinha necessidade de passar os dados dessa unidade de monitoramento lá para um prédio que vocês conhecem bem, que é o edifício Barão de Ladário, ali no centro do Rio de Janeiro. Então, a gente tinha que fazer a especificação que os dados precisariam sair lá da Ilha Rasa e chegar no edifício Barão de Ladário. E eu lembro que eu estava trabalhando na especificação de requisitos desse projeto. E eu, como engenheiro, né, já louco para ir para a solução técnica, já comecei a usar palavras lá como enlace, como link, rádio enlace, mas sem me atentar que eu já estava botando uma solução técnica dentro dos meus requisitos. E eu lembro que o gerente do projeto chegou lá quando foi revisar os meus requisitos, ele falou, poxa, mas isso aqui está com... Você não acha que isso aqui está com mais cara de solução técnica do que requisitos propriamente? Por que a solução técnica não pode ser cabeada, por exemplo? Eu falei, olha, pode, né? Vai ser muito mais difícil, né? Botar cabo no meio do mar aqui, mas, sei lá, fibra ótica, mas pode. Se os dados saírem de lá e chegarem no edifício de Barão de Ladário, está tudo certo. Mas muitas vezes a gente já escreve os requisitos olhando para a solução técnica. A gente já tem a solução técnica e escreve requisitos, né? Mas eu acho que esse é um erro, né? É um mal de engenheiro, né? A luta constante para não enviesar a solução. Exato. Exatamente. E a gente tem realmente essa tendência de já querer encontrar a solução. E aí eu lembrei uma coisa que você tinha mencionado anteriormente, que é sobre essa... antes mesmo da gente falar de requisitos, a gente precisa compreender as necessidades do cliente. E nem sempre o cliente sabe bem comunicar as necessidades dele, né? Então, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco dessa sua experiência no assunto, principalmente quando você falou, né? Tem 3 aspectos aqui que eu considero como sendo relevantes, e um desses era justamente essa questão da captura dos requisitos do cliente. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos voltar para o nosso exemplo lá, então, o exemplo de hoje, que é o exemplo do forno elétrico, né? Lembra que o requisito que a gente chegou, né, é um péssimo requisito, mas é o máximo que a gente conseguiu, que para o sistema de iluminação ele precisaria ter uma boa visibilidade, né? Uma péssima maneira de escrever um requisito, mas era o que a gente conseguiu com o time de marketing. Mas o que é uma boa visibilidade? É exatamente isso, né, que você está falando, o cliente, né, no nosso caso, o nosso cliente era marketing, ele não sabia especificar e me dizer o que era uma boa visibilidade. Então, eu acho que cabe também para o engenheiro de sistemas ajudar os nossos clientes a tentar fazer eles entenderem o que eles querem. Então, eu lembro que para fazer essa condução, eu lembro que para esse projeto especificamente, a gente montou lá um setup com vários tipos de iluminação, com temperaturas de cores diferentes, com a intensidade luminosa diferentes, e a gente fez um workshop com esses stakeholders lá, o User Experience, Marketing e Design, e ficou comparando os produtos, os protótipos. Isso é melhor do que isso? Isso é melhor do que isso. Então, beleza, a gente já sabe o que é, já tem uma referência aqui. Aí pegava essa e comparava com outra. Isso é melhor do que isso? Isso é bom, isso é ruim? E com isso a gente conseguiu chegar num range lá de temperatura de cor, potência luminosa e o CRI, né, que é o Color Rendering Index, que é a resolução da iluminação, a gente conseguiu chegar num range lá que a gente conseguiu especificar, olha, os requisitos para o sistema de iluminação tem que ser esses, temperatura de cor de tal a tal, potência luminosa de tal a tal e o CRI de tal a tal. Então, acho que cabe aos engenheiros de sistemas ajudar também os clientes, né, a fazer uma boa especificação de requisitos. E aí eu acho que é importante você falar nisso, porque os nossos clientes, ou os requisitos, não vêm necessariamente só dos clientes, vêm das outras áreas também, como eu falei anteriormente. Pode vir da manufatura, da qualidade e assim por diante. Então, quando a gente começou o projeto, esses eram os 2 requisitos do cliente. Mas tinha outros requisitos também, como, por exemplo, requisitos do time de serviços, que era o sistema de iluminação deve ser trocado sem a necessidade de ferramenta, que já restringe um bocado, né, bastante,
a solução técnica para aquilo. Então, eu não podia desenvolver um super sistema de iluminação com ventilação forçada, e não, porque aquilo ali precisaria ser trocado sem necessidade de ferramenta, e era um outro requisito, estava lá um requisito para o sistema de iluminação. E o time de product, a gerência de produto, também colocou lá um requisito que o sistema de iluminação não podia ser mais caro do que $2, porque eles fizeram o Product Breakdown Cost lá e eles entenderam que o cliente não paga mais do que $2 para o sistema de iluminação, então não pode ser mais caro do que $2. Então, por isso que é importante ter a definição dos requisitos de todos os stakeholders, de todas as pessoas envolvidas e interessadas no projeto, porque uma coisa pode ser concorrente com a outra, né? E aí, se você não tem essa comunicação e todo mundo na mesma página, isso aí pode virar uma bagunça. E normalmente são concorrentes, né? Ninguém quer. Exato. Os stakeholders estão ali para entrar sempre em desacordo e a gente tentando remediar ali. Até no nosso primeiro Systems Talk dessa temporada com o Ricardo, que é o presidente do Incoso Brasil, quando a gente perguntou para ele o que ele entendia, o que era o engenheiro de sistemas, aí ele colocou ali o engenheiro de sistemas como um tradutor de mundos, né, que é justamente fazer esse meio campo, né, para garantir a compreensão de todo mundo. Agora você vê, por exemplo, o que nós estamos utilizando aqui, né, sistema de iluminação de um forno elétrico, existiam diversos requisitos que vinham de diferentes stakeholders que tinham que conversar um com o outro, interfaces com outras partes do sistema. Então, tudo isso vai crescendo, né? Se você aumentar a escala desse teu produto, né, do sistema que você está trabalhando, aumenta também a quantidade de requisitos associados. Então, pode ser que isso em algum momento se torna difícil de ser gerenciado. Então, nós hoje em dia temos softwares que nos auxiliam a fazer a gerência desses requisitos. Poderia contar um pouco da sua experiência utilizando ferramentas de gerenciamento de requisitos? Então, só ilustrando, né, o projeto atual das fragatas classe Tamandaré, a gente está falando de 16 mil requisitos, né? Então, se você não tem um software, uma ferramenta para fazer o gerenciamento desses requisitos, fica inviável você conseguir trabalhar, né? Então, hoje, eu não sei se eu conseguiria sobreviver sem uma ferramenta de gerenciamento de requisitos para projetos de alta complexidade, né? E com os softwares, né, com as ferramentas de gerenciamento de requisitos, eu acho que algumas das facilidades são, primeiro que fica muito fácil você ver os links entre os artefatos, né, entre os requisitos. Você consegue ver os system requirements, de onde eles vieram, quais são os customer requirements e por que os rationales, né, os famosos racionales, né, por que aqueles requisitos foram criados, né? Você consegue ver isso de uma maneira muito mais simples. Você consegue também passar requisitos para times, né? Colocar donos para os requisitos de uma maneira estruturada e que as pessoas vão receber e aceitar que aqueles requisitos são delas. Então, o nome da pessoa, aqueles requisitos vão estar associados a grupos ou a pessoas, né? Então, não vão existir requisitos perdidos no projeto. Você pode também criar baselines, né, onde todo mundo fica sabendo das novas baselines e aceita as baselines de requisitos de um produto ou projeto, né. Você consegue também ver os históricos de alteração das change requests associadas aos requisitos e você consegue colocar nível de permissões, né. Então, algumas pessoas podem ser requirements managers, outras pessoas podem ser requirements engineers. Então, elas podem ter diferentes níveis de permissão para edição de requisitos, para alteração de requisitos em si. Então, fica uma coisa muito mais organizada e fácil de trabalhar. Além de você também conseguir emitir relatórios do progresso desses teus requisitos de uma maneira muito mais simplificada, né? Porque imagina ficar gerenciando 16 mil requisitos com tabela Excel, né? É quase impossível. Então, eu acho que uma ferramenta, um software de gerenciamento de requisitos é fundamental para um projeto de alta complexidade. Perfeito. Uma coisa que agora você comentando também, eu acho que esse talvez seja o programa ideal para a gente tocar nesse assunto. Como é que você vê o papel como você, dentro de um time, né? Eu coloco, você é o requirement engineer e você é o system engineer. O que diferencia a atuação desses dois profissionais ou as coisas se sobrepõem?
Não sei se você está entendendo a minha pergunta. Sim. Quantas vezes você vê quando a gente está tratando dentro da área de engenharia de sistemas, isso fica um pouco mais claro. Mas quando você vai, por exemplo, para o desenvolvimento de software, parece que eles têm uma abordagem um pouquinho diferente. Sendo que no final, para nós, a gente é tudo entendido como sistema. Então, se você puder jogar uma luz aí sobre esse assunto. Isso varia bastante de empresa para empresa, de projeto para projeto, né? Geralmente, em complexos de menor complexidade, essas duas funções são acumuladas numa pessoa só, né? O Systems Engineer e o Requirements Engineer é basicamente uma pessoa só. Mas projetos de maior complexidade, essas funções são divididas em duas pessoas. Eu acho que o Systems Engineer é o cara que está, o engenheiro de sistemas, né? É a pessoa que está olhando para o processo como um todo, né? Porque o processo não é só requisito, né? Você tem que saber como validar, depois verificar os teus requisitos, você precisa saber o processo de verificação, você precisa ter o processo de captura das evidências da tua verificação, você precisa saber em como você vai comunicar isso para o teu cliente. Então, o engenheiro de sistemas é o cara que está olhando para esses processos, os processos também do gerenciamento, o management plan do teu projeto como um todo, em todas as fases, até as fases do ciclo de vida do projeto como um todo, não só na fase de desenvolvimento, mas todas as fases até o desfazimento, né? Então, o engenheiro de sistemas é o cara que está olhando para o processo como um todo. Essa é a maneira que eu enxergo, né? E o engenheiro de requisitos é o cara que está olhando para o gerenciamento dos requisitos, que já é um baita de um trabalho, né? Então, saber se todos os requisitos, se para cada requisito existe um test case associado, se faz sentido aqueles requisitos, se estão escritos da maneira smart, né? De uma maneira apropriada para requisito, está disseminando essa cultura de requisitos dentro da empresa, treinando o pessoal no uso da ferramenta e no uso da metodologia, ajudando o pessoal a criar os relatórios, a imprimir os relatórios para serem enviados para os nossos clientes. Então, eu vejo que são duas funções diferentes, mas para que projetos pequenos elas podem estar sendo acumuladas na mesma pessoa. Mas para projetos complexos, com certeza, elas necessitam estar em duas pessoas diferentes. Muito Perfeito. bom, Rafael. Perfeito, cara. E você tinha mencionado, né, durante essa sua última explicação, você falou não só do processo de gerenciamento de requisitos, mas também do processo de verificação e validação de requisitos, né? E esses processos são processos que conversam, né, bastante um com o outro, né? Eles têm uma relação muito forte entre si, principalmente quando a gente olha ali para o modelo V. E aí eu queria pedir, né, para você contar para a gente um pouco sobre os desafios e os aprendizados durante esse gerenciamento simultâneo desses dois processos, né, de requisitos e de verificação, no caso. Então, eu acho que como um aprendizado, eu acho que algo que a maioria, não a maioria, mas grande parte dos projetos não faz, é a criação de test cases para os requisitos dos casos de testes, né? O test case nada mais é do que a definição dos critérios de aceitação para dizer se um requisito foi cumprido, foi feito ou não foi feito. Então, se você faz os test cases para os requisitos e você já escreve o seu requisito pensando em como você vai verificar ele, como você vai validar ele, fica muito mais fácil você criar os planos de testes, os test plans, para daí você ter as evidências de que aqueles requisitos foram cumpridos ou não. Algumas empresas, principalmente nas empresas que têm laboratórios de ensaio, laboratórios de testes internos nas próprias empresas, elas usam softwares de gerenciamento de requisitos que têm módulos que já possibilitam que você abra a sua requisição de teste dentro da mesma plataforma. Então, você consegue ter o teu requisito, criar o teu test case, fazer a tua lab request, fazer a tua test procedure, a tua lab request, a tua solicitação de teste, e aí fazer a execução, o acompanhamento da execução do teste, até o resultado do teste, tudo dentro da mesma plataforma. Então, você tem um ciclo completo de gerenciamento de requisitos dentro da mesma plataforma. Eu acho que isso facilita muito a conversa entre os dois lados do V.
o lado da especificação e o lado da verificação e validação. Porque senão você tem que fazer isso de uma maneira externa, né? Porque você faz a especificação dos requisitos e depois fica meio que desassociado em como você está verificando e como você está testando aquilo e como que você vai dar um check mark se aquele requisito foi cumprido ou não. Isso é um pouco mais complexo quando você tem testes que são feitos em fornecedor, né? Como no nosso caso lá, os FAT. Então, é um pouco mais complexo, mas é possível fazer também com as ferramentas de gerenciamento de requisitos que a gente tem hoje. Só para quem não está talvez familiarizado, né, com o termo, mas FAT são aqueles testes que são feitos dentro da fábrica, né, pelo próprio fornecedor. Uma coisa que eu achei interessante, eu ia até te perguntar, né, você acabou de responder uma pergunta que eu já ia fazer aqui, que era se a criação do requisito tinha que estar associado já à elaboração do teste de verificação. Mas, como você já muito bem colocou, né, isso facilita muito e, na verdade, na minha opinião, isso ajuda até a você identificar casos em que o requisito não é verificável. E aí ele não pode Exatamente, ser um requisito, porque se eu não exatamente. consigo testá-lo, né, ele realmente perde a sua função como requisito. E às vezes, né, de repente você até não consegue testá-lo, não é porque não há meios de testar o requisito, mas talvez dentro do escopo do projeto ou da empresa que você trabalha, talvez não tenha acesso à tecnologia que possibilitasse testar aquele requisito. Então, talvez até no momento que você escreve o requisito, olhando assim o requisito, ok, pode ser verificado, né? Mas aí quando você coloca para a realidade do projeto, e aí, sei lá, pensando num um caso de teste ou um plano de teste, aí, opa, peraí, mas eu não tenho uma infraestrutura que permita que eu verifique esses requisitos. Então, isso é bem importante, né? A gente, quando fala de gerenciamento de requisitos, na verdade, gerenciamento de requisitos é uma coisa que, pelo menos lá no trabalho, a gente tem conversado bastante. E aí agora se jogou uma luz que me chamou a atenção, que é realmente tentar puxar, junto desse gerenciamento de requisitos, o gerenciamento de verificação, né? Que Exatamente. são dois processos bem complicados, né? Bem complexos, né? De se fazer, né? Mas se você consegue associar essas coisas, acho que o projeto tende a caminhar melhor, né? E é importante que quem vai verificar, seja laboratórios internos ou laboratórios externos, como, por exemplo, fornecedores, eles participem, eles estejam junto já lá na criação dos test cases, porque são eles, no final das contas, que vão testar, né? Eu estou falando em requisitos que são verificados via teste, né? Mas muito deles são via análise, via certificação ou via inspeção, né? Mas os requisitos que são verificados via teste, é importante que eles aprovem, né, e estejam junto na criação desses test cases, porque quem vai ter que executar lá no final é eles, né, quem vai ter que executar a verificação. E se aquilo não for execuível, né, se eles não tiverem câmaras de ensaio ou laboratórios capazes de testarem aquilo que a gente está pedindo para testar, como é que a gente vai verificar, né? Então a gente tem um requisito que é verificável, mas com as circunstâncias atuais e com a infraestrutura atual, eu não consigo testar. Então, eu não consigo dar o meu checkmark para aquele requisito. Então, é importante que eles participem desse processo também. Rafael, aproveitando esse tópico, como você já tem alguma experiência que você possa nos passar de uso de simulação na verificação dos requisitos? Alguma coisa que você já seja uma simulação de elementos finitos, CFD, qualquer coisa. Uhum. Então, vamos voltar para o nosso caso lá do forno elétrico. É, a gente tinha muito pouco conhecimento sobre a iluminação, né? Então a gente teve que fazer um trabalho grande para entender quais eram os reais requisitos, quais eram o que eu precisava especificar para um sistema de iluminação. Depois de algum estudo, a gente entendeu lá que era potência luminosa, temperatura de cor e a renderização, né? Que é a resolução da iluminação. E existem, a gente não tinha laboratórios capazes de fazer isso, de medir com precisão esses três atributos. Então a gente foi para a simulação
a gente pediu ajuda dos nossos fornecedores, que eram especialistas em iluminação, e a gente começou a trabalhar com simulação. Bom, se a gente aumentar um pouco da intensidade luminosa, como é que vai ficar a simulação dentro da cavidade? Como é que vai ficar a iluminação do alimento? E isso nos ajudou também a chegar numa solução técnica final. E, além disso, a gente fez bastante simulação para simular a temperatura, né? Porque, como eu falei lá no início, a gente tem aqueles ciclos pirolíticos que a temperatura chega a mais de 300 graus na cavidade. Então, a gente, aí falando não do sistema de iluminação, mas falando das placas eletrônicas, a gente queria saber aonde posicionar essas placas. Então, através da simulação, a gente conseguiu chegar nas áreas mais frias ali do produto, que tinha uma temperatura abaixo do limite de operação das placas, e a gente conseguiu posicionar essas placas nos lugares ideais. Então, acho que simulação, eu sei que a gente está falando mais de simulação de CFD, termodinâmica, mas eu acredito que é crucial também do desenvolvimento de projetos, ainda mais quando existem atributos complexos para serem desenvolvidos. Perfeito. Com certeza, né? E barateia, né? Porque no mesmo projeto você teve que fazer protótipos para apresentar ao stakeholder. E o protótipo físico é muito caro. Então, Exatamente. eu imagino que você conseguiu, através da simulação, reduzir os custos, porque você eliminou um monte de alternativas que Não, de cara aquela ali já não servia. ainda mais que quando você trabalha com produtos que são peças ferramentadas, né? Então, as cavidades dos fornos elétricos são todas peças ferramentadas, que você precisa de uma ferramenta, de um molde ou de ferramentas caras, né, para você conseguir fabricar elas. Então, a simulação, ela barateia muito o processo de desenvolvimento. E principalmente quando você traz, né, a questão do protótipo, né? Já é caro para o caso do forno elétrico. Mas se você trazer isso, por exemplo, para o projeto que você tá trabalhando atualmente, né, no caso das fragatas, é inviável, né, fazer um protótipo, porque Exatamente. é o tipo de é um sistema tão complexo, né, e tão difícil, né, de ser feito que você não consegue fazer protótipos, né? Então, acho que a simulação Exatamente. deve ajudar muito nesse sentido. Exatamente. Então, e aí é uma diferença, né, para ver a diferença que são produtos completamente distintos, né? Quando você está falando de um forno elétrico, você está falando de produtos que são produzidos, sei lá, 100 mil unidades por ano, né? E quando você está falando de um projeto tipo uma fragata, é um produto que é construído uma a cada 3 anos, né? Tem bastante tempo para ser desenvolvido e é um produto só, né? Então, os processos de verificação dos componentes e o processo de validação também são diferentes, né? Então, tem que olhar projeto por projeto as necessidades aí de simulação e as necessidades de cada projeto. Agora eu queria só colocar uma outra pimentinha, já aproveitando, e não tem mais, hoje em dia não tem mais como a gente tratar de nada sem falar disso. Você já consegue ver a aplicação de inteligência artificial na questão dos requisitos, seja na hora da escrita, seja na hora de uma clusterização? Hoje você já viu alguma aplicação? Olha, não parei para pensar nisso ainda, não vi nenhuma aplicação nesse sentido, mas eu acho que a gente não vai poder fugir disso, né? E eu acho que a inteligência artificial vai nos ajudar a conseguir elencar os requisitos futuramente. Não sei exatamente como ainda, mas tenho certeza que Eu vai. estou fazendo essa pergunta, eu vou até tentar ajudar de alguma forma, porque recentemente eu assisti uma palestra na qual bom, enfim, o palestrante, né, ele estava apresentando uma solução na qual ele utilizou um código em R para fazer uma análise estatística. Ele fez uma tokenização dos requisitos, né, de cada uma das palavras que estavam no requisito, tirando pontuação, tirando aqueles conectivos que não queriam dizer nada. E aí ele conseguiu, simplesmente deixando rodar, ele conseguiu fazer agrupamentos de requisitos que tinham a ver conseguiu verificar um requisito que fugiu muito desses grupos. Então, assim, óbvio que você acabou de falar, tem um sistema que tem 16 mil requisitos. Uhum. A análise disso pela mente humana é muito difícil, né? Então acaba que você ter um auxílio de uma ferramenta como essa, você faz. Até talvez para os requisitos concorrentes, né?
essas ferramentas possam auxiliar em fazer um cheque de sanidade dos requisitos para determinado produto ou componente, né? Essas ferramentas talvez ajudem a ver se aqueles requisitos fazem sentido todos juntos, né? Ou se tem um requisito que está contradizendo o outro, que acontece bastante, né? Sim, Às sim. vezes a gente está falando de um grupo de requisitos, mas a gente vai olhar no detalhe e fazer a avaliação deles, a gente vê que tem requisitos que estão se contradizendo, Ele, né? inclusive, esse palestrante, ele apresentava, ele fazia uma matriz cruzada para ver o quão distante um requisito estava do outro. Né? Uhum. Então, Legal. e aí Uhum. nesses problemas, de forma mais pontual. E aí ele até apresentou, olha, isso aqui é acadêmico, eu fiz para 50, eram 57 requisitos apenas. E Uhum. ele já tirava muitas conclusões dos dados, né? Então, enfim, a premissa dele era assim, olha, eu tenho que usar Big Data para analisar texto que a gente analisa muito bem com a nossa cognição, né? Só que quando você tem um número grande de muitos textos, entenda, muitos requisitos, você precisa de uma ferramenta que quantifique isso para você de alguma forma, te gere Uhum. estatística. Então, achei isso interessante. Foi a primeira vez que eu vi também alguma coisa desse tipo. Por isso que eu tive a curiosidade, às vezes. Mas, pelo visto, ainda está na área acadêmica, está restrito à área acadêmica. Eu ainda não tive a oportunidade de ver nada comercial nessa questão, mas quem sabe daqui a algum tempo a gente faz uma conversa aqui só sobre isso, né? Provavelmente, a gente vai chegar nesse É, ponto aí. acho que já temos então um tópico para uma próxima conversa, né? Parece É que isso aí. Rafael, vou mudar um pouquinho de assunto agora. É, nós acabamos descobrindo aqui, né, que temos um surfista aqui, né, na conversa. E aí eu queria, na verdade, porque na verdade eu acho que os hobbies são importantes, né, para a gente, principalmente para desconectar a gente um pouco da rotina do dia a dia e dessa rotina de trabalho que às vezes a gente fica tão inserido, né, e fica um pouquinho difícil da gente se desconectar. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu hobby que eu ainda estou tentando, não vou nem me aventurar a dizer que eu surfo, porque eu entro na água e eu acho que isso é o máximo que eu consigo fazer atualmente. Mas queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que funciona, como é que começou, né, esse hobby e como é que ele funciona para você. Bom, então eu costumo dizer que eu estou aprendendo a surfar faz 30 anos. Mas eu acredito que um hobby, e geralmente quando está associado, principalmente quando está associado à realização de atividades físicas em ambientes externos, assim, né? Eles te fazem, assim, como você falou, desconectar, né, das pressões do dia a dia, do ambiente ah, de empresa, né, ou corporativo do dia a dia. E eu acho que é uma excelente maneira de você estar relaxando e ajuda também a manter a tua saúde em dia. Então, eu, sempre que posso, eu vou para a praia, tento fazer o meu surfzinho lá. O único problema é ir ficando velho e você começar a ficar frustrado, que você não consegue mais fazer as coisas que você fazia 10 anos atrás, mas você Mas esse conseguindo gerenciar definitivamente não isso, é o seu problema atualmente, com né? certeza é, viu? Mas eu tento não pensar nisso e aproveitar o meu dia o máximo que eu posso, sem frustrações. Faz Muito parte. bom. Mas é a minha maneira de recarregar as baterias, hein? E faz parte, a gente sempre também gosta dessa pergunta, porque faz parte do visão holística, do pensamento, de estimular outras áreas. O esporte Exatamente. seria muito nisso, com E, é, certeza. e, é, e exatamente, é uma maneira também de você, porque através disso você começa a ver outras coisas, né? E enxergar coisas que você não enxergaria da mesma forma se você não tivesse praticando um esporte, né? Você começa a desejar para ir para lugares que você jamais iria se não fosse o esporte, né? Então, é isso aí mesmo. Eu lembro que em uma das palestras que nós tivemos no último Impulse Brasil Conference, né, que foi até o do Adail Retamal, eu adoro essa palestra dele, já mencionei em outro Systems Talk aqui também. Eu lembro que ele começa a palestra falando assim, ele se apresenta e aí uma das primeiras coisas que ele fala é, eu adoro tocar violão. E aí ele fala isso antes mesmo de Uhum, entrar no assunto, mas aí o assunto que ele tratava ali fazia uma conexão entre a engenharia de sistemas e os hemisférios cerebrais. E aí no final, conforme ele foi desenvolvendo ali a palestra dele,
Aí se conecta e vê que realmente a informação do violão não estava solta ali, né? Tem essa questão do não só de estimular um outro lado do cérebro, que é um pouco mais contemplativo, que acho que é um lado, um hemisfério cerebral que a gente utiliza muito como engenheiro de sistemas, e em detrimento do outro hemisfério cerebral, agora eu não lembro qual É mais analítico, né? É mais analítico, que a gente, como engenheiro, né, na nossa formação de engenheiro, a gente é estimulado, né, a olhar as coisas dessa forma mais analítica, né? E aí eu acho que me lembrou isso, e acho que essa questão do hobby é importante, porque essa desconexão, né, também permite que a gente, como você falou, visualize coisas que a gente não visualizaria se a gente não estivesse praticando aquela atividade e tal. Eu acho que isso tem uma ligaçãozinha aí com esse pensamento sistêmico também, enfim. Aproveitando o tópico, então, eu ia pedir agora para o Rafael, né, aquela célebre frase ali, a célebre pergunta de encerramento. Teria alguma indicação para a nossa audiência, seja ela um livro, um filme, alguma coisa que você acredita que pode deixar aqui que, poxa, eu vi isso, aqui, pô, explodiu minha mente, isso é importante, eu tenho que passar adiante. Pô, se tiver alguma coisa para compartilhar conosco, eu agradeço. Bom, dentro do nosso tema, né, eu acho que a engenharia de sistemas, ela realmente me abriu os olhos e para um processo de desenvolvimento de produtos, né, que é o meu caso, de uma maneira diferenciada, assim, eu acho que foi um divisor de águas para mim conhecer a metodologia de engenharia de sistemas, então eu realmente gosto bastante da área, então eu indico para quem se interessa pelo tema de se aprofundar, estudar mais engenharia de sistemas e o próprio handbook da Encose. Bom, e agora fora da engenharia de sistemas, mas que eu acho que também está relacionado, como você falou, nessa visão holística do mundo, né? Eu gosto bastante de ler, um dos meus autores preferidos é o C.S. Lewis, ele é o autor das Crônicas de Nárnia, que viraram até filme, né? Então, e um dos livros que eu mais gosto dele é o Mere Christianity, que eu acho que a tradução em português é o Cristianismo Puro e Simples. É um livro que foi feito, é uma coletânea de mensagens que foram transmitidas na época da Segunda Guerra, na Inglaterra, de forma a trazer esperança para a população na época da guerra, né? Então, lá em 1945, por aí. E o C.S. Lewis aborda temas da vida, né? Isso que a gente estava falando, temas da vida, como a existência de Deus, os atributos desse Deus da Bíblia, né? Que eu acho que são temas que a gente geralmente a gente passa batido e não se apega para tentar entender isso aí de uma maneira mais sistêmica, né? Vamos dizer assim. E eu acho que o C.S. Lewis faz isso muito bem nesse livro. Então, é um livro que eu li faz pouco tempo, eu gostei bastante, eu recomendo. Então, fica a minha indicação aí. Perfeito, muito obrigado, agradeço. Então, agradeço mais uma vez ao Rafael pela presença no nosso Systems Talk. Poxa, o papo sobre engenharia de sistemas foi fantástico. Acho que a gente conseguiu tocar em vários pontos que geram dúvidas e que vai auxiliar tanto pessoas que já têm experiência quanto pessoas que estão iniciando, né, na sua vida na engenharia de sistemas. Foi excelente, eu gostei bastante que a gente conseguiu trazer aqui a maior dificuldade, trazer um exemplo fora de área de defesa, fora de área aeroespacial. Trouxemos um exemplo de um sistema que está na vida de todo mundo. Está na casa de todo mundo. Isso vai fazer com que nossa audiência consiga capturar ainda mais, de forma mais fácil o que nós tentamos passar aqui hoje. Então, eu agradeço a sua participação. Fica o convite para próximos, né, outros podcasts, sempre que será bem-vindo aqui no Systems Talk. E nos acompanhe nas redes sociais, né? Temos nossa página no LinkedIn, página no Facebook, página no nosso Instagram também. Então, nós estamos sempre divulgando conteúdo, tentando trazer mais sobre engenharia de sistemas e sobre pensamento sistêmico aqui para a comunidade brasileira. Bom, eu que agradeço mais uma vez o convite, gostei bastante de participar aqui, acho que foi uma conversa muito legal, espero ter contribuído com a audiência aí com vocês e fico à disposição para futuros convites aí. Mais uma vez, obrigado.